O que é a igreja? É um grupo, vamos lá, para as pessoas entenderem. Primeiro, a igreja verdadeira, é um grupo de pessoas. Isso é a igreja. É um grupo de pessoas. Não é um templo. Tá? A igreja não é templo, é instituição. Então, igreja é um grupo de pessoas. O vocábulo hebraico, vamos para o vocábulo hebraico, o vocábulo hebraico aplicado a isso é Eda. Então, Eda é um grupo de pessoas. Esse é o vocábulo em hebraico. Está lá no Antigo Testamento também. Então, Eda significa nomear, ordenar. O qual a Septuaginta, agora vai para o vocábulo grego, traduziu para sinagogue. Sinagogue. Aqui. Pronto. Então, a tradução aqui, ó. Tá bom? Então, traduziu, então, a Septuaginta pegou o vocábulo Edá e traduziu para sinagogue. Ou, como os mais aportuguesados, sinagoga, ou sinagoga, como alguns conhecem. Então, a Septuaginta foi e fez essa tradução. Tá? Então, isso seria a igreja. Muitas pessoas confundem ajuntamento de pessoas em qualquer lugar com frequentar um templo. Então, as pessoas confundem isso. Então, você pode se ajuntar pessoas em qualquer lugar, mas acho que não, que igreja tem que frequentar um templo. Outro vocábulo utilizado para igreja é kahal, em hebraico, tá? Kahal. É um outro vocábulo hebraico utilizado para falar de ajuntamento de pessoas. Então, quando se fala igreja, né, esse vocábulo aportuguesado, eu tenho dois vocábulos em hebraico para dizer igreja. É Eda, esse aqui, Eda, esse em hebraico, e Kahal, em hebraico. Aí no grego nós vamos ter sinagogue e um outro vocábulo que todo mundo conhece. Vamos lá, então, Kahal, que vem de kol, que kol em hebraico é voz, assim chamaram a convocar, que são praticamente sinônimos, tanto Eda quanto Kahal, tá? Uma pequena distinção entre os vocábulos estão no fato de que Eda sugere o grupo ou a comunidade, reunidos ou não, tá? Isso está em hebraico e é atestado isso, enquanto o vocábulo hebraico Kahal sugere um grupo reunido. Aí eu tenho Eda, ocorre mais frequentemente o vocábulo hebraico em Êxodo e Juízes, enquanto que os livros posteriores do Antigo Testamento mostram preferências por Kahal. Na Septuaginta, Kahal é frequentemente, embora não exclusivamente, traduzido por, aqui, senhores, eclesia, ou eclésia, de onde originou-se o vocábulo igreja, que alguns têm. Opa, colocar um eita aqui. Eclesia. Então tá aqui, ó. De onde vem eclesia, chamar de dentro para fora, todo mundo já ouviu falar dessa historinha aqui. Bom, continua. Este é o caso em Deuteronômio, Josué, Juiz, Samuel, Reis, Crônica, Esdras e Neemias, no restante do Pentateuco. Kahal é mudado para sinagogue. E Eda geralmente é traduzido por sinagogue, mas nunca por eclesia, tá? Então aqui eu trouxe para vocês primeiro a definição etimológica de igreja. Então, tanto no hebraico quanto no grego, o vocábulo igreja aportuguesado, que tem o vocábulo no grego sinagogue ou eclesia, que em hebraico nós temos kahal e tem Eda, esses vocábulos não têm nada a ver com templo, tá? Então, quando fala desigrejar, não tem nada a ver com templo. Então, fala de ajuntamento de pessoas. Então, pode ser na praia, pode ser numa casa, pode ser num monte, ajuntou um agrupamento de pessoas. Ah, mas quanto ajuntamento de pessoas? Isso não existe. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 100, pode ser 1000. Né? Pode ser num teatro, ajuntamento no teatro, pode ser ajuntamento no campo de futebol, no estádio de futebol. Pronto. Isso chama-se igreja. Certo? Isso é igreja. Não fixa, templo. Né? Sempre, aí é, sei lá, ritual. Continua o meu raciocínio.
Quando a igreja cristã surgiu? Agora vamos falar de templo, para vocês entenderem historicamente. Bom, gente, primeiro que as pessoas confundem, deixa eu apagar aqui, tem gente que confunde isso aqui, ó, e eu vou explicar que é fácil isso aqui, fácil. Para quem crê na Bíblia, tá? Templo judaico. Templo judaico. Jesus vivia em qual período? Quando existia um templo judaico. Estou seguindo o que está aí na Bíblia, tá? Não existia no tempo de Jesus e nem após Jesus, ou não, no período dos apóstolos, um templo cristão, tá, gente? Isso não existia. Então, no tempo do ministério de Jesus, junto com os apóstolos, e após a morte de Jesus, e aqui no período dos apóstolos, não e nunca existiu um templo cristão, gente. Não, isso nunca existiu. Existia um templo judaico. Então, quando os apóstolos foram lá orar e tal, era um templo judaico. Não existe templo cristão. Não existe isso. Agora, quando foi que surgiu, vamos dizer assim, historicamente, arqueologicamente, comprovação científica, um templo cristão? Vamos colocar assim. Um templo que fazia batismo, alguns rituais cristãos. Onde? Quando? Vamos lá. Quando a igreja cristã surgiu, no sentido de templo? Nos primeiros séculos da era cristã, primeiro, os quartos e as residências, casas, foram utilizadas para as pessoas se reunirem. Isso era igreja naquela época. Era em casas, era em salas, era no quarto de uma casa, era na sala de uma casa. Isso era igreja, gente. Eram lá onde algumas pessoas, no período primitivo, se reuniam. Templo mesmo, por templo, para dar oferta, para dar o dízimo, isso aí não existia. No período de Jesus, dos apóstolos, não. Aí criou, ficou mais fácil. Por isso que muitas pessoas têm que dar, porque tem que sustentar o templo, né? Agora vai sustentar a casa lá do camarada? Não, né? Bom, deixa para lá. Mas só para vocês verem, biblicamente, não existe. Beleza, continua o raciocínio aqui. Os quartos foram organizados conforme a necessidade proporcional ao seu uso para refeições comemorativas e batismo. O que aconteceu? Algumas casas, com o passar do tempo, então, vão falar, já que nós somos cristãos, queremos batizar a pessoa, então já vamos esquecer de rio, né? Nós precisamos construir uma piscina aqui para batizar as pessoas, né? Bom, a evidência do desenvolvimento de um local de encontro temporário como uma igreja existe na chamada Casa dos Cristãos, em Dura Europos, na Síria. Isso em cerca de 230 depois de Cristo. A primeira igreja, vamos colocar assim, primeira igreja como templo, olha quando surge aqui, ó. 230 depois de Cristo na Síria. Aí que vai surgir, senhores. Aí é quando começa. Ou seja, você tem o período de Jesus, você tem o período dos apóstolos, não existe templo algum cristão. Aí vai surgir em achar, depois você procura aí sobre isso aqui, ó. Dura Europos. Procura sobre isso aqui, ó. Aí vocês vão entender. Ou, se quem quiser também, que fala tanto de Augusto Nicodemos, que foi chanceler da Faculdade Mackenzie, da Igreja Presbiteriana, existe um vídeo aí do Augusto Nicodemos, que ele fala um pouquinho quando foi que surgiu a igreja. Templo, igreja, templo. Porque tem gente que acha que eu sou herege. Então, pega o pastor reverendo Augusto Nicodemos, que é da Igreja Presbiteriana, que dá palestra em vários lugares, foi chanceler da Faculdade Mackenzie, ele vai falar quando foi que surgiu a primeira igreja a templo, para algumas pessoas verem o que estou falando, procede ou não. Ou pesquise, é só pesquisar, para os senhores saberem. Então, esquece templo. Né? Agora, vocês dá para entender um pouquinho por que construíram os templos, né? Lógico, para pegar o dinheiro dos bestas, dos bobos, dos xarope, tem que dar o dízimo e a oferta lá, porque se não der, Deus não vai abençoar. Sobre isso aí,
Tem uma penca de vídeo sobre oferta, dízimo, isso e aquilo, tá?